era só para pegar a princesa e fugir e levá-la para longe dali, para que quando o rei Romeu chegasse das batalhas vitorioso, ele encontrasse aquela moça ali e pagasse por ela uma boa quantia. Assim pensava Merim ou Antony. Seria mais uma beldade no seu harém. Claro que o rei não sabia o que tinha acontecido da matança ao invadir o castelo do rei. Ele imaginava, ao chegar, que o castelo do rei estava intacto, assim que as duas moças lhe foram apresentadas como futuras esposas ou concubinas. Eram tantas mulheres que o rei tinha, que ele nem sabia mais o nome delas e nem de todos os filhos. Quanto mais filho o rei tivesse, mais ele iria querer ter, para aumentar a sua proteção de defesa nas riquezas do seu castelo. Mas aconteceu que quando Beth chegou até o rei, ela estava maltratada, magra, desarrumada, sofrida e triste, e muito chorosa por estar longe da casa do seu pai. Quando o rei perguntou a ela: "Qual é o seu nome, moça?", ela respondeu: "Beth de Avilã". O rei então arregalou os olhos assustado. Como assim? Ele quis saber como que aquela princesa tão rica de um reinado amigo seu foi parar ali. Aí o guardador, o mordomo do castelo, contou ao rei o que sabia, o que lhe fora contado pelos mensageiros que entregaram as moças. Ele não contou que os pais dela estavam mortos e o castelo detonado, porque ele também não sabia. E nem as moças sabiam disso. Elas foram levadas antes de ver terminada a tragédia no castelo de seu pai. O rei Romeu mandou chamar o chefe da guarda real. Queria saber dele. O chefe veio e, ao ser inquirido pelo rei, ele também disse que não sabia de nada. Ué, eles estiveram o tempo todo junto com o rei nas batalhas, por que agora ele haveria de saber? O rei quis saber quem havia trazido aquelas moças. Que mercenário eram aqueles, se existia isso no reino dele. O rei queria saber por que usaram de tanta violência e sequestraram a princesa e sua dama de companhia. O rei então perguntou quem eram os mercenários. Mandou o chefe da guarda ir buscá-los. O chefe da guarda então diz que não sabe quem é, não sabe onde eles estão. Eles entregaram as prisioneiras ao carcereiro e mandou cuidar delas. E não disse quem eram, para que eram, nem nada. E eles obedeceram, já que vieram em nome do rei. O rei Romeu vai e diz: "Mas eu não mandei ninguém roubar a filha do rei. Isso vai me custar um grande problema." O carcereiro conta ao rei que as moças estavam ali presas há vários meses, à espera dele voltar das batalhas. Aí o rei se desespera e manda chamar as damas. Por isso elas estavam ali na presença do rei agora. Então o rei pega e manda chamar as suas damas de companhia e manda preparar as duas moças: banho, óleos, perfumes, alimento de acordo com a necessidade delas, dar-lhes roupas novas, limpas, adequadas para que elas se sentissem melhor. O rei Romeu foi descansar e prometeu a Beth que iria ao reino dela para conversar com diplomacia e explicar o mal-entendido ao pai dela. E iria devolvê-la, pois ele não estava a favor de tal arbitrariedade. Não a tomaria por esposa sem que o pai dela concordasse, porque até então ele ainda era um rei solteiro. Ele tinha várias
concubinas e filhos, mas nenhuma era oficial de esposa. Não se casara com nenhuma delas. Romeu então foi para o seu quarto para descansar e pensar, tanto nas batalhas que havia vencido, como nas duas prisioneiros problemas que isso lhe causaria. Ele ficava pensando, por que será que os mercenários trouxeram aquela moça ali? Por que ela fora roubada? Algo nesse tipo de homem, tão violento, por que iam fazer isso? Com certeza, os mercenários iam requerer alguma coisa dele em troca. Mas o quê? Ele nem conhecia tais mercenários, tais homens. Ele se esqueceu completamente que fora o sobrinho, o Anthony Merim, que fizera aquilo e trouxera a moça para ser guardada ali. O bandido na história era o seu sobrinho. A princesa Beth foi para os seus aposentos, agora bem arejado, limpo, e estava com sua dama à disposição para lhe ajudar nos cuidados corporais, pessoais. Elas descansaram por 2 dias. Passados os 2 dias, o rei mandou chamar para uma conversa. Elas foram à presença do rei. Ele prometeu a ela que iria ao reinado dela saber das coisas, e depois uma comitiva real acompanharia ela e a dama até a presença do pai delas. Beth e Penny agradeceram ao rei o interesse dele em ir ter com o rei de Avelã. Beth então saiu a passear pelos jardins. Agora ela estava livre, estava em companhia de uma das damas que o rei deixara à disposição dela. Penilei também estava sendo tratada como se fosse a princesa. Elas correram pelo gramado, descansaram à sombra das tamareiras. Era um lugar muito bonito, cheio de flores, de vida, de pássaros. Haviam cães de raça. Tudo estava contente, se não fosse a saudade do reino e até da sua torre, onde ela fora criada. Ela até que poderia estar feliz, não fosse a falta de notícia do seu pai e de sua mãe. Só que, na realidade, ela não era a princesa Liz. Aí ela pensava, será que a sua irmã, a verdadeira Liz, estava viva, livre da passagem secreta? Alguém a encontrou? E se não, a irmã agora estaria morta. E ela seria princesa de verdade, mesmo que seus pais não quisessem. Penilei, às vezes, ficava calada, olhando para a princesa sem dizer nada. As duas pensavam a mesma coisa. E foi que choveu a noite toda. Amanheceu chovendo. O rei Romeu esperou a chuva passar e ele se preparou para sair e ir para o reinado dos pais da princesa. Sairia assim que a chuva passasse, mas a chuva não passava. Choveu torrencialmente a manhã toda, à tarde e à noite. A chuva foi até o amanhecer do outro dia. E aí o dia raiou e com ele um sol belo e quente. A natureza estava brilhante. E aí o rei partiu com sua comitiva de soldados guerreiros, porque ele não sabia como seria recebido pelo rei, o pai da princesa. Quando pararam na estalagem do caminho, que era a meio caminho do castelo, quem estava na estalagem era o cavalariço, que estava à procura de Beth. O cavalariço Ronan. Sem querer, ele ouviu parte de uma conversa do rei com um dos seus subordinados. E Ronan, então, desde então passou a ficar mais perto possível do rei e de sua comitiva para ter a chance de descobrir para onde eles estavam indo. E assim o dia amanheceu e a comitiva do rei partiu. Ronan acompanhou eles, até que percebeu que eles estavam voltando para o castelo destruídos. Ele pede para falar com o rei Romeu, o que sabe.
Quando ele conta ao rei que o castelo está em ruínas e que a princesa havia sido sequestrada e que o rei estava morto, aí o rei conta que as duas estão sob seus cuidados e que ele não estava envolvido na tragédia e nem no sequestro das moças. Ele estava fora em campanha militar, só voltara há 3 dias, e foi aí que ele ficou sabendo das moças no calabouço do seu castelo. Ele não tinha envolvimento nenhum com aquela situação. Ronan volta com eles até o castelo de Avelin e mostra a destruição. Ele não fala que existiam gêmeas. Ele fala só da princesa e diz Beth. O rei não entende. Aí depois ele conserta e diz Lisbeth. E diz que ela será a rainha porque agora ela é herdeira de todas aquelas terras. E o rei Ronan promete a Romeu que vai reconstruir o castelo e o coloca como conselheiro para cuidar das obras. O rei Ronan volta ao seu castelo e fala à princesa Beth e a Peneleia a situação da propriedade delas. Elas ficam transtornadas. Rei e rainha estavam mortos e o castelo incendiado, destruído. Mas ele promete que vai ajudá-las a recuperar tudo o que perderam, menos dar a vida aos pais dela, que foram assassinados. Beth fica sem saber o que dizer. Ela não conhecia o rei, que agora era o seu pai, e nem a sua mãe. Quem ela tinha por mãe era aquela que estava ali do lado dela. Era Penelei, que já estava com quase 30 anos e considerada velha para os padrões da época. Descobrir que seu verdadeiro pai era Ronan, o cavalariço, a deixou muito confusa. Mas mesmo assim estava agradecida pelo empenho dele em procurá-la para dar de volta a ela tudo o que pertencia, o direito à herança e a coroa que ela tinha direito. Aos poucos, as áreas do castelo de Avelin foram sendo recuperadas, reconstruídas. Alguns súditos fiéis ao rei, a família real, voltaram a morar no castelo com seus familiares e a trabalhar nele. E assim chegou o dia da princesa Lisbeth e sua mãe, que era Penelei, mas ninguém sabia, voltar para casa. Ronan agora morava dentro do castelo. Ele se tornara o conselheiro da princesa e iria se casar com Penelei. A vida foi retornando ao normal aos poucos. Lisbeth era solteira, e uma rainha solteira não governa em paz. Há sempre homens rondando o castelo, rondando a princesa, interessado em assumir o lugar do esposo dessa rainha. Mas ela se mantinha reclusa, afastada, se acostumara a essa vida solitária, pois ela fora criada quase que presa naquela torre. Então não sentia falta de festas, de bailes, onde haviam pessoas de todos os outros reinos. Seu nome agora era Liz, o nome da irmã morta. E Ronan, o pai biológico, era o seu protetor, seu guarda-costa. Havia criado um exército forte e poderoso para proteger o reino com a sua futura rainha, porque eles não sabiam quem havia contratado tais sequestradores no passado para roubar a princesa, e eles poderiam tentar de novo. E isso Ronan não deixaria acontecer. Ele era o primeiro capitão da guarda. O castelo de Avelin queria viver em paz, ter paz e usufruir de vida boa que poderiam ter. Seus campos eram férteis, os animais de corte eram saudáveis, tinham boas pastagens, geravam belos e fortes filhotes. Havia alimentação para todos os súditos, os celeiros estavam abarrotados de comida, o povo era pacato e ordeiro. Não haviam brigas e desentendimentos entre eles. Eles amavam a sua princesa rainha, mas, com o passar dos anos, eles queriam herdeiros para o trono e a rainha estava envelhecendo sem filhos. Sabiam eles que mulheres têm prazo de validade. Elas não são férteis a vida toda.
E, de repente, os súditos começaram a cobrar da rainha uma união com alguém para que ela tivesse filhos herdeiros. A rainha, Lisbeth, mandou a mãe Penilei ir à procura de Bitínia para que ela lhe desse conselhos e lesse as runas para ela, dando algumas dicas de como agir, se haveria algum homem em seu reinado ou fora dele que a desposaria para que tivesse filhos saudáveis para assumir o trono no futuro, depois da sua morte. Bitina agora já estava mais velha e mais sábia ainda. Quando ela jogou as runas para a rainha, Lisbeth, ela não gostou do que as pedras mostraram. Tentou disfarçar sua preocupação, mas Beth, ou Lisbeth, percebeu e insistiu em saber o que se tratava. A vidente pediu para jogar de novo, dizendo que se joga até 3 vezes para se ter confirmação da sorte lançada. Na segunda vez que foi jogada as runas, não confirmou a primeira. Então, Bitínia pede para jogar uma terceira vez e pede a Lisbeth que se concentre no que ela está precisando saber. Lisbeth pensa num príncipe bonito, garboso, montado em seu corcel negro, a cavalgar em sua direção com uma capa esvoaçante ao vento. Bitínia, então, joga as pedras de novo e vê que uma das pedras cai sobre uma carta de tarô que está virada sobre a mesa, longe das runas. Ela coloca o dedo sobre a carta e diz a Beth: nessa carta está o futuro que você imaginou. Não sei se é coisa boa ou ruim, mas será o que está aqui. E quero que você entenda que eu não tenho culpa de nada, não fui eu que escolhi. Foi você que idealizou o que você quer. A princesa rainha disse: eu sei que você só é um instrumento usado para me mostrar o que vai acontecer. Quero ver a carta, e você me diz o que significa. Muito devagar, Bitínia foi pegando a carta e olha primeiro para depois colocá-la virada para cima com o desenho à mostra sobre a mesa. Era a carta do Rei de Ouro. Bitínia sorri dizendo: seu rei está a caminho. Ele chegará dentro de uma semana ou um pouco mais. É rico, é bonito, mas egoísta ao extremo e não é muito jovem. Se fosse outra carta, a personalidade dele seria melhor, tipo um rei de paus. Se fosse o rei de copas, eu te diria que seria um ótimo companheiro, até mesmo se fosse um valete. Mas sendo rei de ouro, ele é egoísta e por causa disso ele vai te fazer sofrer. Compete a você a aceitá-lo ou não. Abra bem os olhos. Procure conhecer o passado dele, a personalidade dele. Use Ronan para te ajudar, mas te digo que ninguém consegue fugir do destino. Se o seu é esse, você vai passar por isso. Mas tudo é conveniência, ou do mal, ou do bem que virá. Será mais fácil você driblar certas situações no futuro se souber, se tiver inteligência ao lidar com ela e com alguém que seja louco por riqueza. Às vezes isso nos coloca em muito risco, até de morte. Até então, Lisbeth nunca quis se casar, ser mãe, ter filhos, mas com as constantes cobranças dos súditos a fazia pensar em procurar um marido para gerar herdeiros. E isso era coisa que agora estava funcionando. Não importava a vontade das mulheres, elas tinham que ter filhos. Se não os tinha, a culpa nunca era do homem. Ele era isento de qualquer cobrança. Era culpa das mulheres, que não geravam, elas eram rotuladas como árvore seca naquele reinado. Beth temia pelo seu reinado, pelo seu povo. Ela precisava ter um marido, mesmo não gostando de ter seu corpo e seus aposentos invadidos por um estranho. Então ela agradeceu a Bitínia a consulta dada, quis pagar, mas ela não quis receber, disse apenas que estava lhe prestando um favor e que talvez um dia iria cobrar. E assim Beth retornou ao seu castelo em companhia de Penilei e se pôs a pensar no que as cartas mostraram. Os dias foram passando, e ela quase que se esqueceu
do desconhecido que viria ao seu encontro. Uma tarde fresca de outono, ela estava a passear por entre as faias, a colher as batatas de narciso nos canteiros para replantar quando chegasse perto do inverno, que as flores eram mais bonitas e mais perfumadas. A tarde caía no horizonte quando ela ouviu o barulho de cascos de cavalo no saibro do caminho da frente, onde as carruagens estavam aguardando Ronan e Penilei para irem à estalagem dançar no baile das colheitas. Beth deu a volta pelo cipreste, ali recém-plantados, para ver de quem se tratava. Aí ela viu um cavalo que estava solto ali e deu de cara com um homem bem vestido, bonito, de chapéu e capa longa, que a cumprimentou em reverência. Ela devolveu-lhe o cumprimento, sem o olhar muito no rosto. Aí ele pergunta: onde eu estou, moça? Eu acho que eu me perdi. Eu saí para cavalgar e agora não sei aonde estou e nem como voltar. Beth o olha confusa, pensando. Ué, como se perder nesse fieldo? Aqui não há grandes construções, nem muitas ruas, nem muitos caminhos para passar. Ela diz: você é de onde? Não é daqui, né? Ele diz que não, que veio de férias de um outro país, do outro lado do mundo. Está hospedado no castelo do tio de Mearim, o Romeu, e agora não sabe qual o caminho que o levará de volta ao castelo do tio. Precisa voltar antes que escureça.